Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim continuar completamente sozinho. Existe uma promessa silenciosa por trás de quase todo relacionamento. A promessa de que, finalmente, você não estará mais sozinho, que alguém vai entender você, compartilhar sua vida, dividir seus pensamentos mais profundos. Mas existe algo estranho que muitas pessoas descobrem tarde demais. Mesmo ao lado de alguém, mesmo sendo amado, existe um tipo de solidão que não desaparece. Porque no fundo existe uma verdade simples e desconfortável. Nenhum relacionamento pode atravessar completamente a distância entre duas consciências. A maioria das pessoas entra em um relacionamento carregando uma expectativa silenciosa. A esperança de finalmente ser compreendido, sem precisar explicar seus pensamentos, sem precisar esconder partes de si mesmo. É como se, em algum lugar dentro da mente humana, existisse a ideia de que outra pessoa pode finalmente fechar a lacuna da solidão. Mas existe um problema com essa expectativa, e muitas pessoas só descobrem esse problema depois de anos de relacionamento. Depois de morar junto e compartilhar uma vida inteira. Mesmo em relacionamentos felizes, mesmo em relações profundamente amorosas, algo curioso permanece. Uma distância invisível. Uma pequena ilha interior que ninguém consegue alcançar completamente. Neste vídeo, vamos explorar essa realidade desconfortável e entender por que alguns filósofos acreditavam que a solidão humana não desaparece nem mesmo no amor. Mas, paradoxalmente, pode ser justamente essa limitação que torna o amor algo tão significativo. Desde muito cedo, aprendemos a associar relacionamento com a ideia de salvação emocional. Filmes mostram duas pessoas que finalmente se encontram. Histórias terminam com a frase, e eles viveram felizes para sempre. Canções repetem a mesma mensagem de formas diferentes. Que o amor nos completa, que alguém lá fora é nossa outra metade, que existe uma pessoa capaz de nos compreender completamente. Essas narrativas são poderosas porque tocam em algo profundamente humano: a sensação de isolamento. Todo ser humano, em algum momento da vida, experimenta uma estranha sensação de estar sozinho dentro da própria mente, mesmo cercado por pessoas, mesmo em ambientes familiares, mesmo em conversas profundas. Existe sempre uma parte da experiência interna que nunca parece ser totalmente compartilhada. Pensamentos que ficam apenas na cabeça. Emoções que parecem impossíveis de traduzir. Sensações que não cabem completamente em palavras. E é justamente por causa disso que o amor parece tão promissor. Porque o relacionamento promete algo que nenhuma outra experiência parece oferecer. A promessa de finalmente não estar sozinho dentro da própria vida. Mas algo curioso acontece quando os relacionamentos começam a se aprofundar. No início, tudo parece novo. Cada conversa parece revelar algo fascinante. Cada descoberta sobre o outro cria a sensação de proximidade. Existe entusiasmo em compartilhar pensamentos. Alegria em perceber que alguém se interessa pelo que você sente. Mas, com o tempo, outra percepção começa a surgir. Mesmo quando duas pessoas se amam profundamente, existem partes da experiência que continuam impossíveis de compartilhar. Você pode explicar uma memória, mas ninguém pode realmente entrar dentro dela. Você pode descrever uma emoção, mas ninguém pode sentir exatamente o que você sente. Você pode contar uma história da sua infância, mas ninguém pode acessar o mundo interno que aquela lembrança carrega. Existe sempre um pequeno intervalo entre o que você vive e o que o outro consegue compreender. E quando as pessoas percebem isso pela primeira vez, muitas vezes ficam confusas, porque parece contradizer uma das promessas mais antigas do amor: a promessa de que alguém pode finalmente entender você completamente. Um dos pensadores que refletiu profundamente sobre esse tipo de solidão
foi Arthur Schopenhauer. Schopenhauer acreditava que os seres humanos vivem uma experiência fundamentalmente individual. Ele acreditava que cada pessoa está presa dentro da própria consciência, que cada pessoa percebe o mundo a partir de uma perspectiva única, e por mais próximos que possamos nos tornar de alguém, nunca conseguimos realmente acessar a mente do outro. Para Schopenhauer, o amor e os relacionamentos não eliminam essa separação. Eles apenas tornam essa separação mais suportável. O amor cria pontes, mas essas pontes nunca eliminam completamente a distância, porque a experiência de existir sempre acontece dentro de uma consciência individual, e nenhuma consciência pode entrar completamente dentro da outra. Essa ideia pode parecer pessimista à primeira vista, mas ela também revela algo profundamente verdadeiro sobre a natureza da experiência humana. A ideia radical por trás dessa reflexão é simples. Mesmo nos relacionamentos mais íntimos do mundo, duas pessoas continuam sendo dois universos separados. Cada mente contém memórias, associações e histórias únicas. E essas histórias moldam a forma como cada pessoa percebe a realidade. Quando você olha para um lugar da sua infância, por exemplo, aquilo carrega um universo de significados, mas para outra pessoa, pode ser apenas um lugar comum. Quando você escuta uma música que marcou um momento importante da sua vida, aquela música tem um peso emocional enorme, mas para outra pessoa, pode ser apenas uma melodia. Isso acontece porque cada consciência carrega um mundo interno impossível de replicar. E isso significa que, por mais íntimo que seja um relacionamento, sempre existe um território interior que permanece inacessível. Pense em algo simples. Imagine que duas pessoas estão olhando para o mesmo pôr do sol. Elas estão no mesmo lugar, no mesmo momento, observando exatamente a mesma paisagem. Mas a experiência interna de cada uma será completamente diferente. Uma pessoa pode sentir nostalgia, outra pode sentir paz, outra pode lembrar de alguém que perdeu, outra pode simplesmente apreciar a beleza do momento. Externamente, parece que elas estão compartilhando a mesma experiência, mas internamente, cada uma vive algo totalmente único. É exatamente assim que a consciência humana funciona. Nós compartilhamos o mundo externo, mas o mundo interno sempre permanece parcialmente fechado. E é justamente por isso que, mesmo dentro de relacionamentos profundamente amorosos, ainda pode existir uma sensação ocasional de solidão, não porque o amor falhou, mas porque a consciência humana funciona dessa forma. E aqui surge um paradoxo interessante. O amor promete proximidade absoluta, mas a própria natureza da consciência impede essa proximidade total. Isso significa que o amor nunca pode eliminar completamente a solidão, mas isso também significa algo ainda mais interessante. Se duas pessoas nunca conseguem se fundir completamente, então cada gesto de compreensão se torna ainda mais significativo. Cada tentativa de ouvir, cada esforço de entender, cada momento em que alguém realmente tenta enxergar o mundo pela perspectiva do outro. Filósofos existencialistas como Søren Kierkegaard refletiram profundamente sobre essa tensão. Para Kierkegaard, o amor não é a fusão de duas pessoas em uma só. É o encontro entre duas individualidades completas. Duas consciências separadas que escolhem caminhar lado a lado, sem jamais se tornarem exatamente a mesma coisa. Talvez a maior fonte de frustração nos relacionamentos seja justamente a expectativa de que alguém possa eliminar completamente nossa solidão. Quando acreditamos nisso, qualquer pequena distância emocional parece um fracasso. Qualquer mal-entendido parece uma prova de que algo está errado. Mas talvez a solidão interior não seja um defeito do relacionamento. Talvez ela seja uma característica inevitável da experiência humana. Cada pessoa vive dentro de uma consciência única,
Cada pessoa carrega pensamentos, memórias e emoções que ninguém mais pode acessar completamente. E talvez o amor não seja sobre eliminar essa distância. Talvez o amor seja sobre reconhecer que essa distância existe e ainda assim escolher permanecer próximo. Escolher escutar. Escolher tentar entender. Escolher compartilhar a vida com alguém que, no fundo, sempre será um universo diferente do seu. Porque no fim das contas, o amor não acontece quando duas consciências se tornam uma. O amor acontece quando duas solidões aprendem a caminhar juntas. Se essa reflexão fez você enxergar os relacionamentos de uma forma diferente, então vale a pena continuar explorando essas ideias. Aqui no canal, nós mergulhamos exatamente nessas perguntas que quase ninguém faz. Sobre consciência, solidão, sofrimento e o que realmente significa existir. Então, se você gosta desse tipo de reflexão profunda, inscreva-se no canal. E eu também quero ouvir você. Existe algum momento em que você já sentiu essa solidão mesmo estando ao lado de alguém? Ou você acredita que duas pessoas podem realmente se compreender completamente? Deixe sua reflexão nos comentários. Porque às vezes as respostas mais interessantes não estão apenas na filosofia, mas nas experiências que cada pessoa carrega dentro da própria consciência. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.